Seja muito bem-vindo ao programa Lugar de Paz. Hoje, sexta-feira, já na reta final da semana, e a gente fica muito feliz de ter você junto com a gente, sabendo que cada um enfrentou as suas lutas, a sua realidade durante essa semana, mas que bom que chegamos até o final dela. Estamos chegando até o final dela. Daqui a pouquinho, pôr do sol, entrada de sábado, e é claro, a gente fica muito feliz de ter podido contar com a sua participação ao longo dessa semana. Foram inúmeros pedidos, agradecimentos, orações, testemunhos, e hoje nós temos um testemunho, um agradecimento muito especial aqui no programa Lugar de Paz. Como todas as sextas-feiras, sempre uma história para motivar você a confiar cada vez mais em Deus. Enquanto isso, você pode entrar em contato com a gente participando, demonstrando aqui também os seus pedidos, agradecimentos, mas hoje, de uma maneira especial, o seu testemunho de como Deus tem cuidado da sua vida e os seus agradecimentos também. 3 maneiras. Você pode participar pelo Facebook, facebook.com/lugardepaz.nt, ou você também pode mandar uma mensagem para a gente, acompanhar o nosso Instagram. A gente sempre está postando algumas novidades lá, algumas imagens, alguns vídeos. Ou você pode ligar para a gente através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 23. Ele fica à sua disposição 24 horas, a hora que se você sentir o desejo no seu coração de ligar para a gente, expressar o seu pedido aí, é só você ligar e nós vamos fazer questão de apresentar o seu pedido ou, no caso da sexta-feira, o seu agradecimento também, tá bom? Olha, e nós temos hoje um motivo muito especial para agradecermos e temos um testemunho que realmente eu tenho certeza que vai tocar o seu coração. Ele foi bem recente, esse testemunho, e nós fizemos questão de chamar ele aqui. Eu queria convidar agora o Wagner Melo. Ô Wagner, seja bem-vindo, viu? Ao programa Lugar de Paz. Fique à vontade aí. O Wagner, ele é supervisor de um setor aqui da Novo Tempo. Depois você explica mais detalhadamente, mas é um setor onde envia todos os materiais que você tem recebido aí na sua casa. Os DVDs, os CDs, mesmo aquelas pessoas que adquirem os DVDs, CDs da gravadora. O Wagner cuida desse setor. E qual é o nome do setor mesmo, Wagner? Eu cuido da expedição. Expedição. E do setor de atendimento. Atendimento também. Ô Wagner, seja bem-vindo, como eu falei para você. E aconteceu semana passada, né? Basicamente menos de uma semana e pouquinho, um fato na sua vida aí que marcou seu coração e que demonstra o cuidado de Deus realmente. Como é que aconteceu isso? Pastor, foi terça-feira passada, realmente é bem recente. A minha esposa estava vindo trabalhar. E geralmente a família vem em um carro. E vocês moram em Mogi das Cruzes, não em Jacareí. Vocês têm que pegar a estrada todo dia. Todo dia. Então vem a Vanessa, eu e o meu filhinho Gabriel, de 4 anos, a gente vem sempre num carro. Mas naquele dia ela precisaria ficar até mais tarde, porque ela atenderia no Anjos à noite, né? Então nós viemos em 2 carros. Ela saiu com 5 minutos de diferença, eu saí um pouquinho antes, e no caminho a minha esposa sofreu um acidente. Ela entrou numa curva, havia óleo na pista, e o carro perdeu o controle e ela colidiu de frente com um barranco. E nisso, são vários agradecimentos nesse único acidente. O primeiro foi que quando uma pessoa parou para socorrê-la, e assim que ele abriu a porta, um outro carro entrou na curva e perdeu o controle e foi na direção do carro da minha esposa. Por causa do óleo ali também. Por causa do óleo, né? E aí a pessoa arrancou a minha esposa do carro, e esse carro que também perdeu o controle parou a essa distância do nosso carro, muito próximo, mas não bateu. Aí eu cheguei, a minha esposa foi para o hospital, eu fiquei no local do acidente e nesse momento um outro carro perde o controle e vai na minha direção. Eu consegui pular para o mato ali e não me acertou. Você está falando aí do acidente, a gente tem inclusive a imagem do acidente agora, que vai ser mostrada aqui. Vamos acompanhar para quem está em casa, visualizar, tentar imaginar. Você falou que deu perca total no carro, né? Sim. Ali. Bateu num barranco, né? Caminho, a estrada... Muitas curvas, né, a caminho de Mogi. Só estava ela realmente no veículo, Só né? ela no veículo. E deu perca total, porque torceu toda a parte do carro, estrutural do carro, estrutural né? Toda, exatamente. Tá, jóia. E aí, nesse caso, o que aconteceu? Acabou que as bênçãos, o meu filho não estava no carro. Normalmente ele viria com ela. Normalmente ele viria com ela. Então, chegou um amigo para nos auxiliar. Um amigo, o Jaime. Ele foi lá para me ajudar, para ver se precisava de alguma coisa, e ficou comigo até o horário do guincho. E ao olhar para o carro, ele que já tem experiência com isso, ele falou: Wagner, perdeu o carro. Tira tudo que é de valor, tudo que é seu de dentro do carro, os pertences, porque você não vai ver mais esse carro. E aí eu fui lá e comecei a recolher as coisas. Primeiro agradecimento, eu vi um dinossaurinho do Gabriel no banco de trás. Você lembrou que ele
foi preservado. Foi preservado. Eu comecei a chorar ali porque eu falei, Deus preservou o Gabriel. E depois eu peguei a Bíblia da Vanessa, que estava no banco do passageiro, uma Bíblia rosa, bonita dela, e falei para esse meu amigo, falei, eu só precisava que você guardasse uma coisa no seu carro, que é a Bíblia. E ele pegou a Bíblia, falou, claro, e colocou no banco do passageiro do carro dele. O que chama atenção é o seguinte, parece que ele pegou a Bíblia com muito cuidado. Sim, ainda exato. ali, né? Ele pegou como se fosse um cristal. Ele pegou com cuidado, assim como se fosse uma pessoa, e colocou do lado do banco. Agora, do até falando dele, é o seguinte, parece que ele não estava indo nessa direção exatamente, Não, né? Ele pastor, ele estava viajando para Minas. Ele já estava na Dutra. E quando ele recebeu a ligação da necessidade de nos auxiliar, ele voltou da rota que ele estava indo para Minas e voltou ali, foi para o local do acidente. E ali pegou a Bíblia e colocou dentro do carro. Colocou dentro do carro. Ficou com a gente até o momento que o guincho chegou. E aí, quando o guincho levou o nosso carro, ele falou, Wagner, está tudo bem? Eu vou continuar a viagem. Eu agradeci ele tudo e ele continuou a viagem. E aí, pastor, algo muito interessante aconteceu. Né? Eu não sei se o senhor vai querer... Se tem um áudio para passar, o senhor vai querer... Tem o áudio, assim, a gente vai ouvir o áudio agora. Vamos acompanhar, então, que é justamente a fala dele, né? Então, vamos contextualizar. Ele chegou, ele estava indo para Minas, esse amigo seu, voltou para atender você, você já estava lá perto da sua esposa, ele fez questão, agora... Ele depois deu um testemunho, porque a Bíblia ficou dentro do carro dele. Agora é o seguinte, antes do áudio, o plano é que a Bíblia ficasse lá mesmo, por uma circunstância, acabou ficando ali dentro do carro dele. Porque as outras coisas ficou comigo, mas a Bíblia ficou lá e a gente acabou esquecendo a Bíblia no carro dele. E ele foi. E aí, à noite, quando isso terminou assim, meio-dia, ele foi embora para continuar a viagem. E à noite, em casa, eram umas 10h30 da noite, eu recebo o áudio dele. E aí, quando eu abri, eu me emocionei, porque a gente não entende os planos de Deus. Exatamente. Né? Ele tem a crença religiosa dele lá, uma pessoa que tem buscado a Deus, né, dentro da crença religiosa dele. Mas vamos acompanhar o áudio então, Wagner, vamos lá. Você não acredita, hoje tive um livramento depois, hein? Graças à Bíblia da Vanessa, parei para tomar água na estrada e peguei a Bíblia, abri a Bíblia dela. Até peço desculpa de ter coisas, mas senti vontade de abrir e ler um pouco e vieram 2 indivíduos para me assaltar. E a Bíblia que distraiu eles, você acredita? Eu consegui pôr a Bíblia no canto assim, eles distraíram, eles segurei a mão deles e dispararam 3 vezes a arma. E não atingiu o meu carro, não fui atingido, de dentro do carro, você acredita? Ô Wagner, impressionante a história. Pastor, é impressionante, porque eu conversando com ele, depois os indivíduos atiraram, eles estavam com a mão dentro do carro. Dentro do carro ali. E atiraram. E não tem fragmento de bala dentro do carro, não tem perfuração no carro, não atingiu ele, e ele atribui isso à Bíblia. E o fantástico de tudo, ele me falou que ele abriu e ele começou a ler o Salmo 27. Poxa. E o senhor me permite ler o comecinho do Salmo 27? Vamos ler. Diz assim, o Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. É incrível isso. Impressionante. Ô Wagner, algumas coisinhas que você estava falando, eu estava pensando aqui. Uma delas é o seguinte, a Bíblia não é um amuleto, né? Sim. Mas ela, quando a gente busca a palavra de Deus, ela dá aquilo que a gente tanto espera, que é a segurança, que é conforto, que é a esperança, né? E a gente fica feliz de ver uma história como essa. Agora, o que chama atenção também é que a palavra de Deus, ela fez a diferença na vida dele. Exato. E tocou o coração de muitas pessoas com isso também, né? Sim, pastor, ele fala quando a Bíblia estava do lado que ele parou, ele sentiu um forte desejo de ler a Bíblia. Isso não acontece com qualquer literatura. Há um poder maior que é a palavra de Deus. Ele sentiu o desejo e ao abrir, né, aconteceu tudo isso. Então, a Bíblia, sim, ela é a palavra, não um amuleto, né? Não é como usar, mas ela contém a palavra de Deus ali, né? E é quando a gente busca a palavra de Deus, a presença de Deus está com a gente ali. Sim, sim. Vá, o que você aprendeu com essa história? O que traz de lição para você, que é um motivo de agradecimento? E, de repente, para sua esposa, né, para toda a família ali? Pastor, o que eu posso dizer é o seguinte, o que eu falei depois disso. O impacto da Bíblia na vida do Jaime, desse amigo, foi maior do que o impacto da batida foi para Vanessa.
né? A Vanessa, ela saiu ilesa, graças a Deus, minha esposa, né? Saiu sem maiores ferimentos, né? Pelo impacto da batida, mas o impacto da palavra de Deus na vida desse homem foi muito maior. Foi realmente um choque, uma batida. E eu acho que deve ser esse o impacto que a Bíblia deve ter, e eu comecei a analisar na minha vida. Será que tem tido esse impacto na minha vida também? Eu tirei isso como ilustração. E, sem dúvida, nos pequenos detalhes, como Deus conduziu tudo, né? Como Deus conduziu cada detalhe, talvez para chegar a um objetivo final. Com certeza. Ô Wagner, aproveite que você está num espaço de oração, num lugar de paz, é um momento de pedidos também. Você tem algum pedido no seu coração que você gostaria de expressar? Eu acho que todo mundo tem algum pedido com relação à família, aos sonhos, aos planos. De repente, algo que você pensa, a gente não combinou nada aqui, mas é um pedido para que os telespectadores que sempre acompanham a gente orem por seu pedido também. Sim, eu gostaria de pedir primeiramente pelo Jaime, né? Para que Deus continue abençoando a vida dele. Né? Ele nos abençoou ao cuidar da gente naquele momento, mas que Deus possa cuidar dele também, abençoar ele, a Adriele, que é a sua noiva. Eu gostaria de pedir por eles e pela minha família, né? Pelo Gabriel, pela Vanessa, porque poderia ter tido um resultado muito diferente e hoje a gente poderia estar numa situação talvez até de um luto, né? Mas Deus preservou tudo, então eu louvo a Deus e peço que Deus continue protegendo a minha família. Wagner, muito obrigado, que Deus te abençoe e continue à frente da sua vida quando tem estado aí. A gente percebeu nessa circunstância e em tantas outras também. E obrigado por testemunhar para a gente aqui no Lugar de Paz, tá bom? Olha, eu aproveito e mando um abraço muito especial para o Jaime, quem sabe está assistindo a gente também, que Deus abençoe sua vida. E para você que está em casa, eu acho que algumas lições que a gente pode aprender, né, com essa história aí. Primeiro, que Deus usa todas as situações difíceis e ruins e, de alguma maneira, Ele transforma em bênçãos, em situações que beneficiam a gente. E a segunda coisa, esse é um lugar de oração, é um momento de oração, um programa de oração. Nunca saia da sua casa sem orar a Deus, sem colocar a sua vida nas mãos de Deus. Nunca comece um dia sem poder colocar a sua vida e da sua família nas mãos de Deus. A gente vai para um rápido intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta com agradecimentos no programa Lugar de Paz dessa sexta-feira, com pedidos, uma reflexão também da palavra de Deus para a gente. Até já. Já estamos de volta no programa Lugar de Paz. Hoje, sexta-feira, é dia de agradecimento, é dia de reconhecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Você tem um motivo para agradecer também? Você já expressou esse motivo a Deus? Agradeça a Ele por essa semana, porque apesar dos desafios que todos temos, nós sentimos a condução dele. E você pôde ver isso no bloco anterior, no testemunho do Wagner aqui. Que bela história, que seja uma motivação para você. Tem muita gente agradecendo. Através das redes sociais, tem muita gente entrando em contato com a gente aqui. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, porque são várias pessoas, cada um com seu motivo de agradecimento aqui, mas, por exemplo, a Deia, o Lídio, Leci, Diana, Lau, Auxiliadora, Marineide, Jusilene, Maria, Oldeneide, Heloísa, Rosana, Ana Paula, são dezenas de pessoas que estão entrando em contato com a gente aqui e agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito na vida. A gente sabe também que tem muita gente que está vivendo os seus dramas, as suas dificuldades, e nós vamos orar por você hoje. E hoje a gente vai fechar o ciclo semanal aí de cada reflexão no final do programa, a gente falar sobre o milagre da Bíblia, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um milagre que Jesus realizou para a gente fechar a semana e pensar sobre o cuidado de Deus. Se a gente está falando sobre o cuidado de Deus, então vamos pensar num milagre que Ele realizou, sobre um cuidado dele também, tá bom? Nós temos um áudio agora de agradecimento aqui no programa Lugar de Paz, vindo de Minas Gerais, é o primeiro áudio expresso hoje para a gente aqui. Vamos lá. Queria agradecer, pastor Fábio, por eu ter minha mãe maravilhosa, com 93 anos, lúcida, com algumas dores do corpo, por causa da idade também, né? Agradecer a Deus por tudo, pastor. Pelo meu filho maravilhoso que está lá em São Paulo trabalhando, aí pertinho do senhor. E agradecer a Deus por tudo, pastor. E pedir a Ele que continue nos protegendo. Isabel, muito obrigado pelo contato aí, é bom, a gente parece que sente o sorriso no seu rosto já, você agradecendo por sua mãe aí. Sempre que eu vejo alguém com mais de 90 anos,
E eu imagino o que a palavra de Deus diz, né? Que aquele que honra o pai e a mãe tem longos dias. E que realmente a gente tenha essa mesma visão de que Deus pede para nós honrar o pai e mãe. Então, a sua mãe é uma abençoada por Deus, né? Com mais de 90 anos, dor no corpo, vou ser sincero, até a gente tem um pouquinho hoje, nessa idade, né? Quanto mais com mais de 90 anos, mas que Deus continue abençoando, é um motivo de agradecer a Deus realmente, tá bom? E nós temos mais motivos para agradecer a Deus agora nas redes sociais, pessoas que entraram em contato com a gente. Aliás, continue, tá? Enviando seu agradecimento aí nessa sexta-feira. Temos a Denise Watanabe, diz assim: Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor me ajudou. Obrigado, gosto muito do programa Lugar de Paz, acompanho sempre pelo Facebook e tem sido uma bênção para mim, tem sido muito abençoada com essa programação. Obrigado, Denise, Deus abençoe você, Deus seja louvado aí. A Neuza de Oliveira Marchione, ela diz assim: meu coração é gratidão por poder assistir esse programa que traz bênção de Deus para a nossa vida. Neuza, obrigado, Deus continue abençoando a sua vida aí também, tá bom? Temos mais pedidos aqui e agradecimentos. Hoje é motivo de agradecer a Deus. Sexta-feira, a Joélia Souza diz assim: eu agradeço pela saúde da minha sobrinha Gisele. Ela fez uma cirurgia na cabeça e depois de 1 mês e 10 dias internada, ela teve alta. Graças a Deus, ela está bem. Olha, que Deus continue abençoando a Gisele e que Deus continue abençoando toda a família aí também, tá bom? Não se esqueça jamais de agradecer a Deus, de reconhecer o cuidado dele nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, no dia a dia, tá bom? Não se esqueça jamais disso. Temos a Diva Barbosa, ela entrou em contato com a gente dizendo assim: eu sou grata pelo livramento de morte. Olha que interessante esse agradecimento dela. Ela diz assim: eu tive uma crise renal no qual meu estado se agravou, pois tive um aumento da pressão arterial, fiquei 2 dias na UTI, e quando a gente fala em UTI, né, ou CTI, a gente já imagina a situação dela, mas ela diz assim: hoje eu estou em casa, sigo o tratamento, toda a honra devo a Deus que me livrou dos laços da morte. Nós louvamos a Deus e nós agradecemos a você também, que tem sido um parceiro aqui do programa Lugar de Paz e tem orado por cada pessoa que apresenta o seu pedido. São muitos amigos de oração, são pessoas que têm o dom, diríamos assim, cada um tem o seu talento, o seu dom que Deus deu. Pessoas cantam, pessoas pregam, pessoas arrumam ambientes, ajudam pessoas, e nós sabemos que existem pessoas que têm o dom da oração, elas gostam de orar por outras pessoas e quem sabe você é uma delas. E se você está assistindo o programa pela primeira vez e você tem um agradecimento, um pedido no seu coração, existem milhares de pessoas que estão orando por você aqui no programa também, tá bom? Nós temos mais agradecimentos, sempre há motivos para agradecermos. A Maria Lúcia Santos Matos, ela diz assim: meu coração é grato sempre porque eu passo por muitas lutas, mas eu confio na misericórdia de Deus para com a minha família. Apesar das lutas, ela tem motivos para agradecer aí. Deus te abençoe, Maria Lúcia. A Diana Melo, ela diz assim: eu agradeço a Deus por ter livrado o meu marido da morte e por tudo que Deus faz na vida dele. Peço oração por minha família, minhas filhas Maiara e Raíza, que Deus as abençoe, livre do mal. É o pedido e agradecimento dela ao mesmo tempo. Olha, tem várias pessoas agradecendo aqui e eu quero só mencionar alguns nomes, tá? A Vieira Machado, a Cristiane, Maria José, Mariel, a Miriam, Smith, Mércia, Rose, Eugênio, Núbia, Leiva, Daniela e tantos outros que estão entrando em contato com a gente, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, agradecendo, tá? E nós vamos agora ao momento dos pedidos, já na reta final do programa. Antes de refletirmos na palavra de Deus, nós temos um áudio que vem do estado de São Paulo e agora é um pedido. E você lembre-se de orar por esse pedido também no programa Lugar de Paz. Quero pedir em favor da minha saúde. Eu preciso fazer uma cirurgia, uma operação no colo do útero e é em caráter de urgência. Mas sempre que eu vou fazer, é a terceira vez que eu vou fazer, sempre acontece alguma coisa e eu não consigo realizar. Então, que Deus prepare, né, os médicos, o local onde eu irei fazer e que seja a vontade dele, porque eu preciso fazer, eu já sinto dores
já sinto algumas coisas me incomodando. Então, eu peço a oração que Deus prepare o local, o hospital, prepare a junta médica, para que eu realize essa operação. Essa é a Maria Elma de Manguaguá, em São Paulo. Maria Elma, obrigado pelo contato aqui. É interessante, né? Ela pedindo, você pedindo, Maria Elma, mas antes mesmo do seu pedido, pode ter certeza que Deus já está preparando as coisas. A gente sempre tem essa noção de clamar a Deus e Deus pede isso, mas Deus já está no controle há muito tempo preparando para você. Obrigado por ter entrado em contato e fico feliz de ver essa confiança na sua fala aí. Se faltar um pouquinho de confiança, coloque nas mãos de Deus, Ele vai te dar paz e tranquilidade para essa cirurgia acontecer da melhor maneira possível, tá bom? Deus te abençoe muito. Nós temos mais pedidos, mais agradecimentos aqui e eu queria mencionar mais 2 pedidos que chegaram aqui no programa Lugar de Paz. Um deles chegou pelo Instagram, é a Isabel Pessoa, ela diz assim, olha, peço por mim, para o Daniel, que precisa fazer uma cirurgia, que Deus esteja no controle de tudo. É mais alguém pedindo por uma cirurgia aí, tá? Vamos orar então, lembrando de orar pelo Daniel. E o último pedido de hoje é do Instagram também, é a Jaque Cavalcante. Ela diz assim, eu peço oração por minha família, por meu parto, que está por esses dias. Peço também para o meu esposo, para que ele seja um servo de Deus. Tá aí os pedidos aqui no programa Lugar de Paz. Chegou o momento de refletirmos um pouquinho sobre o cuidado de Deus e agradecermos a Ele também. Sobre os milagres da Bíblia, existe um milagre que ele foi tão impactante na vida dos discípulos que 3 deles escreveram sobre esse milagre de Jesus. Jesus já havia realizado vários milagres, os discípulos haviam visto esses milagres. E, aliás, não somente os milagres sobre outras pessoas, como Jesus já havia realizado milagres com os discípulos na multiplicação, quando eles estavam a noite inteira pescando sem sucesso e Jesus permitiu que eles, numa manhã, pescassem o que eles não pescaram a noite toda. Mas eu queria ler para você rapidamente uma história aqui, que menciona que os discípulos estavam num grande problema e se encontra em Lucas 8, a partir do verso 22. Vou ler apenas a primeira parte. Diz, aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos. Jesus então entra no barco com os discípulos para atravessar uma margem do rio, uma história simples, mas quando de repente dentro do barco acontece uma grande tempestade e os discípulos ficaram desesperados. Mas o que chama a atenção é que Jesus chama os discípulos para entrarem no barco. E algumas lições para nós. Deus sabe das nossas lutas, Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas Ele está do nosso lado, no meio das tempestades. Jesus, Ele conversa com os discípulos e eles com medo acordam Jesus. E Jesus pergunta para eles o seguinte, aonde está a fé de vocês? Aonde está a confiança de vocês? Em meio à tempestade eu estou com vocês. E esse é o motivo para eles agradecerem? E é um motivo para você agradecer que durante essa semana você teve as suas lutas, as suas tempestades, mas Jesus te pergunta, onde está a sua fé? Jesus não diz assim, você não tem fé para os discípulos. E não diz isso para mim nem para você, Ele diz assim, aonde está a sua fé? Está no objeto errado? Está no dinheiro? Está nos recursos financeiros? Está na saúde que você tem? Mas a sua fé e confiança deve estar em Deus. Jesus acalmou aquela tempestade. E Jesus acalma as tempestades da nossa vida também. Vamos agradecer a Deus porque em meio às lutas dessa semana, Jesus acalmou as tempestades. Mas se a tempestade continua ao redor, Ele diz assim, eu estou do seu lado, dentro do seu barco, cuidando de você, quando você estiver passando pelas tempestades. Vamos louvar a Deus, vamos orar, vamos agradecer pelo que Ele tem feito na nossa vida. Assim como eu estou, e você também, vamos orar. Obrigado, bom Deus, por essa semana. Obrigado pelo testemunho do Wagner. Obrigado por tantas pessoas que entraram em contato agradecendo por teu cuidado. Mas se alguém precisa de esperança, de certeza, do teu conforto, da tua presença ao lado dela, que todos que estão assistindo nesse momento sintam o teu abraço, o teu acolhimento, a tua proteção.
Alguns pedidos foram mencionados aqui também, Senhor Deus. Cuide dessas pessoas, cuide da Isabel, cuide da Maria Elma também, que representa aqueles que têm um clamor dentro do coração. Pedimos o teu cuidado, a tua bênção e um excelente final de semana ao teu lado, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.